Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? Abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do verso 25 ao 35. Diz assim, eu vou estar lendo na minha tradução, que é NVT, aí vai estar um pouquinho diferente da sua, tá? Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Também está assim na sua versão? Não pode ser meu discípulo? Ok? Não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Podem sentar em nome de Jesus. A mensagem que eu hoje quero trazer para todos nós é uma mensagem um pouco mais dura, porque o nosso Cristo, ao proferir essas palavras aqui, ele foi muito duro. E esse texto é um texto que eu li, e aí eu preparei uma mensagem, isso faz um pouco de tempo, e algum tempo depois eu comprei o livro do J.C. Ryle, indicado pelo reverendo Hidauro Campos, Santidade. Depois os irmãos podem comprar. Há um capítulo específico para esses versículos aqui. E ele é muito duro nesse livro. É muito duro. Então, o texto que a gente acabou de ler, se você reparar o primeiro versículo, diz assim, olha, uma grande multidão seguia Jesus. Então, é uma pequena multidão? Sim ou não? É uma média de multidão? Sim ou não? Qual é o tamanho dessa multidão? Qual é o tamanho dessa multidão? Então, Jesus está caminhando. E se você olhar alguns capítulos anteriores, eu até revi ali agora sentado, você vai perceber que ele havia feito coisas extraordinárias. Então, ele apaziguou a tempestade, ele curou enfermos de enfermidades extraordinárias, ele multiplicou pães. Então, imagine você, na Assembleia de Deus Betel, nas próximas semanas, se nós multiplicássemos coisas aqui, comida, Deus usasse alguém e este alguém tivesse de Deus o poder de multiplicar comida. Imagina que se entrasse alguém aqui que há 30 anos anda numa cadeira de roda, e alguém orasse por essa pessoa, e essa pessoa voltasse a andar. Pense você que uma criança que nasceu cega, chega aos seus 25 anos, de repente adentra aqui, e Deus a cura através da vida de alguém. Fala para mim, irmãos, os próximos meses da Assembleia de Deus Betel serão cultos vazios ou muito cheios? E por que as pessoas passariam a vir nos cultos? Por causa dos? Então,
o versículo 25 diz: uma grande multidão seguia Jesus. Então, por que as pessoas estão seguindo Jesus? E o versículo não define que tipo de multidão é essa. Nós não sabemos se é uma multidão de discípulos, se é uma multidão de interesseiros, se é uma multidão de pessoas com segundas intenções. Não há uma identidade. E é ruim estar numa multidão e não ter uma identidade. Porque quando Jesus chama alguém, ele chama este alguém não para ficar camuflado. Quando Jesus chama alguém, ele chama este alguém para sair da multidão e aparecer como o quê? Como um discípulo de Jesus. Então, uma grande multidão seguia Jesus. Na minha versão, não sei como é que está na sua, diz assim, que se voltou para ela e disse. Então, é como se Jesus estivesse andando, e ele percebe que há muito falatório, há muita gente seguindo ele, e aí ele se vira. Quando ele se vira, ele vê muita gente seguindo ele. Olha, irmãos, no meu Facebook eu não tenho mais do que 2.500 seguidores. No Instagram, tem pessoas que têm milhões de seguidores. Eu acho que o campeão é o Cristiano Ronaldo, sei lá, com mais de 50 milhões de seguidores. E se a gente contextualizar isso para os dias de hoje, e tirarmos Jesus dessa cena, e colocarmos alguns homens, eu duvido que esses homens se voltariam para trás e diriam estas palavras que seguem mais à frente. Porque o homem gosta de ser bajulado. O homem gosta de ser seguido. O homem gosta que quando ele chega no local, as pessoas o percebam. Faz bem para o ego. Sim ou não, irmãos? Você já recebeu um convite no Face, no Insta? Não sei como é que funciona no Instagram, mas alguém te solicita uma amizade, aí você vai pesquisar se tem o quê? Amigos em comum. Aí aparece 2 cidadãos, amigos em comum, que você também não lembra quem são os 2 amigos mas tem 2 pessoas porque você um dia Então, às vezes, a gente está aceitando pessoas para nos seguir e esta pessoa nunca teve nenhuma relação íntima conosco. O máximo que ela faz é entrar no Face, olhar a sua vida e curtir. Curtir no Face é fácil, irmãos. Eu quero ver curtir o meu desemprego. Eu quero ver curtir a minha necessidade. Quando eu estiver com depressão, colocar no Face, estou precisando de ajuda. Ou colocar, estou precisando de emprego. Curte aí, se você consegue um emprego para mim. Então as pessoas, elas gostam de ser seguidas. Prossegue o texto. Se alguém que me segue amar pai, mãe, repare, irmão, não sobra para ninguém. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, acabou? E também a sua própria. Repare, irmãos, a régua que Jesus vai dar de amor por ele. Eu e a minha esposa amamos as nossas filhas e somos capazes de dar a nossa vida por elas. Mas agora, o que Jesus está pedindo é o seguinte: tem muita gente me seguindo, tem muita gente querendo estar comigo, mas para estar comigo,
Essas pessoas precisam entender que mais importante do que pai, do que mãe, do que filhos, do que irmãos, do que irmãs e sua própria vida é amar a mim acima de tudo e de todos. Quem está seguindo e está ouvindo isso, irmãos, começa a refletir. E vocês acham que Jesus falou isso por acaso? Será que Jesus não sabia que existiam pessoas ali, que estavam ali por causa de cura, por causa de multiplicação, por causa de tempestade que ele acalma? Então ele está dizendo, eu quero pessoas que entendam, entre papai e mamãe, eu fico com Jesus. Quantos não são os adolescentes? Minha mãe está aqui hoje presente. Ao me converter aos 14, 2 meses, 3 meses depois, me decidi me batizar. E aí a minha mãe disse, calma, meu filho, você está muito rápido. Você tem que estar preparado. Com 14 anos, né, irmão? Pode fazer um pouco de sentido. Mas ali, naquele dia, eu provei do amor de Deus. E eu pude entender que apesar da minha mãe ser a minha mãe, existia um amor maior do que o amor de mãe e de pai, que é o amor de Deus. Os jovens e os adolescentes precisam amar a Deus acima de tudo e de todos. E tem os adolescentes bobões, achando que o seu amiguinho da escola, a sua amiguinha da escola, é tudo na vida dela. Como se essa pessoa fosse a pessoa mais importante da vida dela. Eu sempre questiono, se você ficar doente e precisar de um órgão vital para sobreviver, sabe quem vai te dar? Papai e mamãe. Seus amiguinhos vão ficar longe. Valorizem seu pai e sua mãe, porque eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Então, se papai e mamãe é a pessoa mais importante da minha vida, que dirá Deus, irmãos? Então, o que eu preciso dizer aqui essa noite primeiro é, você precisa amar a Deus acima de tudo. Não há opção para quem quer ser um discípulo de Jesus em colocar algum amor equivalente, comparável ao amor de Deus. O seu amor por Deus deve ser maior do que o seu amor pelo emprego. O seu amor a Deus deve ser maior do que o seu amor ao seu cônjuge. O seu amor a Deus deve ser maior do que qualquer coisa que você considere valioso. Porque as demais coisas, de fato, vai ser uma consequência. Porque Deus vai olhar em você que, de fato, a pessoa mais importante da sua vida é Deus. Quem me vem à mente? Abraão pediu seu próprio filho. Ninguém está nesse nível, irmãos. Ninguém está nessa posição de amor. Qual pai é capaz de dizer, darei meu filho por amor a ti? Mas eu estou falando de um amor diferente. De um amor que jamais abandona a esse Deus. Não importa o que você esteja passando, quando se ama a Deus, irmãos, até se arrastando a gente vem, mas a gente fica aqui. Quando a gente ama a Deus, até faltando alguma coisa em casa, a gente vem chorando, arrasado, magoado, ferido, mas a gente vem. E por que a gente vem? Porque a gente ama a Deus. O que nos impulsiona é o amor por Deus. O que nos faz acreditar que dias melhores virão é o amor por Deus. Porque por Deus
sendo amado, seremos cuidados. Porque por Deus sendo amado, seremos zelados, assistidos. Teremos vitória da parte dele. Porque por Deus sendo amado, irmãos, o resto é só o resto. Versículo 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Isso se repete 3 vezes. Se você ler o texto de novo, em algumas traduções vai aparecer, e não pode ser meu discípulo. E é sempre uma questão de condicional. Para você ser meu discípulo, você precisa disso. Porque se você não tiver isto ou for isto, você não pode ser o meu. Então, ele está dizendo, se você não amar a Deus acima de tudo, de todos, você não serve para ser meu discípulo. Porque você tem uma cruz a carregar. E carregar uma cruz naquela época é totalmente diferente do que você possa imaginar hoje. Imagina aparecer um carro da polícia militar na porta da sua casa. Tocar a sua campainha lá e pedir para você entrar naquele carro. Quantos sairão da sua casa sorrindo? Que alegria, senhor sargento. Veio me buscar? Vim. Então eu quero entrar no seu carro, nunca andei. Que alegria poder andar nesse carro da polícia. Quem gostaria de passar no bairro, todo mundo olhando para você e você dentro do carro da polícia? É honroso ou é vergonhoso? É honroso ou é vergonhoso? Carregar uma cruz, naquela época, era vergonhoso. Porque só criminoso carregava uma cruz. Tem uma multidão. Aí ele diz para a multidão, vocês querem me seguir? Então, vamos fazer o seguinte, vocês irão carregar uma cruz. Pensa comigo, irmãos, um olhando para o outro, carregar cruz. Eu achei que era para acalmar a tempestade. Eu achei que era para multiplicar pão. Nos nossos dias seria para multiplicar uma picanha. Deus, multiplica, Senhor, essa picanha, para que todos possam comer. Sabe por quê, irmãos? Porque de vez em quando, seguir Jesus verdadeiramente vai fazer a gente passar vergonha, às vezes, no ambiente de trabalho. Porque você não compactua com algumas coisas que acontecem lá. Você é uma vergonha, às vezes, para o seu chefe. Porque todos fazem e você é o único que não faz. Quando me converti, na minha família, eu era chamado de pastorzinho. Então, desde garotinho, 15, 16 anos, eu já usava terno. E aí, nas festas de família, quando eu chegava de terno. E na minha família, só tem pagodeiro, irmãos. Só a misericórdia. Então, às vezes, eu chegava no ambiente e o pagode comendo solto. E aí chegava eu, de terno. Aí o pastorzinho vai orar, o pastorzinho vai fazer o apelo. E alguns poderiam ter vergonha disso. Mas quando a gente ama a Deus, irmãos, a gente jamais sente vergonha de Deus. Não importa se é um ambiente de família, se é um ambiente do trabalho ou da faculdade. A gente pega essa cruz e carrega com o maior prazer. Eu sou um servo e uma serva de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus de fato na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era e quem eu sou. Por isso, há uma cruz para carregar, eu carrego e carregarei até o arrebatamento da igreja. Então, quando a gente
vê a cena e tem uma multidão, Jesus não está preocupado, vou perder gente, minha igreja vai ficar vazia, se eu disser isso eu perco o dizimista, porque Jesus, irmãos, está preocupado com a verdade, e a palavra precisa ser anunciada, independentemente de quem quer que seja ou esteja ouvindo. E eu digo por quê. Preferimos 400 discípulos congregando numa igreja do que interesseiros. Porque no final, sabe quem vai ter trabalho? O pastor. Pessoas não tratadas, não discipuladas, elas sempre darão problemas para a gente dentro da igreja. Jesus que é a pessoa... E o J.C. Ryle, ele trabalha nessa área da santificação. E ele é duríssimo. E ele entende que o discípulo precisa ser santo. Porque o homem e a mulher santa e santo dentro da igreja, irmãos, ela é muito mais propensa a somar, a ajudar dentro do corpo eclesiástico do que atrapalhar, irmãos. A pessoa vem, se converte, torna-se cristão. O que precisamos fazer e falar para ela? Aqui na nossa igreja tem aula de discipulado. E isso é importantíssimo, irmãos. E entenda por que Jesus vai usar 3 formas do discipulado. E agora começa a ficar duro o exemplo. Ele fala daqueles que começam a construir, mas não terminam. Ele fala daquele que vai para uma guerra, mas não calcula se tem condições de vencer aquela batalha. E ele fala do sal, que perde o sabor e não salga mais. Aí, olha o versículo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos girão dele. Quem aqui já começou uma obra? Acho que todos, né? Quem já começou uma obra, separou 5.000 reais para a sua obra, e aí, quando percebeu, era para ter reservado 20. Quem já passou por isso? Não fico vergonha não, irmão. Porque a gente fala assim, vou comprar, vou separar. Aí você pergunta lá para o pedreiro, o que eu compro? Olha, vamos para isso, isso, isso. Mas isso aí dá? Dá sim. Aí você está no limite. Você compra certinho. 2 meses depois o pedreiro, olha, acabou o cimento, acabou a areia. Aí você está olhando para ele, mas e acabou meu dinheiro? Então vamos fazer o seguinte, você volta daqui a 6 meses que eu vou ter que fazer dinheiro. É ou não é, irmãos? A gente faz um cálculo e o dinheiro não dá. Obras de igreja. Não da Assembleia de Deus Betel, né, irmãos? Que aqui até na crise a gente está construindo, né? Por isso que eu, quando vou pregar na igreja, o pessoal diz, aquela igreja é de gente rica. Eu falei, rica. Eu sempre digo isso, pastor. Aquela igreja lá bonita, de frente, né? A igreja é de rico lá. Eu falei, só tem rico lá, você não faz ideia. Eu estou achando que sou o mais rico de lá, porque eu não quero... Eu vim de Uber porque eu não quero envergonhar os irmãos aqui de Mercedes. Mas tem igreja que você passa em frente, irmãos, a obra está lá há 5 anos. Não, de forma alguma, querendo falar, mas nós temos uma aqui, no centro de São Gonçalo, muito grande, de um pastor falecido. A gente passava ali, nunca acabava, né? Aí agora você passa lá, está o que? Tá linda. Mas só Deus sabe, irmãos, o que foi feito para terminar aquela obra. Vinícius, o que isso tem a ver com discipulado? Irmãos, misericórdia. A gente precisa dizer para as pessoas o seguinte, quando elas se convertem, e a gente recebe ela aqui, a gente abraça, a gente beija, a gente pega telefone, a gente manda o WhatsApp, e a gente precisa dizer para o cara o seguinte, aqui, amigão, deixa eu te dizer uma coisa. Para ser discípulo de Jesus, você está com caneta aí, cara? Tô. Anota aí para você não esquecer. Aqui, o marido só tem uma esposa. Cara,
Aqui o marido só tem uma esposa. Anota aí. Aí ele vai e anota. Aqui, depois que se vira discípulo de Jesus, lá no trabalho, aquele molinho que você tinha, você tem um fixo de 2.500, mas você ganha 7 todo mês, só seu patrão que não sabe? Então, aqui, quem é discípulo de Jesus precisa sobreviver com R$2.500 e ainda dá o dízimo. Aí o cara, tá dando quanto aí? O cara, não sei, ainda tem um trocado. Então, tá, vamos lá. Aqui, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí, eita Deus. Aí, ele vai somar. Sabe qual é a conclusão que ele vai chegar? Muito difícil ser discípulo. E sabe quem vai te agradecer? A esposa e o pastor. Porque vai ser alguém, irmãos, que não estará entre nós com desejos ilícitos. Por isso que o discipulado, irmãos, torna-se importantíssimo. A gente precisa dizer para as pessoas que aqui estão, que isso aqui não é bagunça, que isso aqui não é recreação, que isso aqui não é um lugar comum qualquer. Aqui é um lugar onde o Eterno fala, se revela, cura, transforma, e precisa de seriedade. Então, a gente precisa falar para ele, olha, tem um custo. O garotão, pega todas. Um gato, desejável, 1,70 m, cabelos longos. Quando ele se converte, aí, as irmãs, oh Deus, mandaste. Ele ainda não é discípulo. É um processo. Você crê em Jesus e vai até a cruz. Depois você precisa dizer para ele, olha, bacana, você está crendo e você foi até Jesus. E agora? Não, agora você será um discípulo. O que é que eu faço? Agora você segue Jesus e agora não mais vai à cruz. Agora você faz o quê? Agora você carrega a cruz. Se a gente não fizer isso com quem está entrando, ele permanecerá do mesmo jeito e deste mesmo jeito trará divisões, pecados, escândalos. Então as pessoas que vêm à casa de Deus, elas precisam ouvir verdades. E você que está aqui esta noite, eu preciso te dizer, nós pregamos palavras de vitória, nós pregamos palavras de poder, mas nós também pregamos palavras de discipulado. Aqui você, de fato, eu e você, nos tornamos nova criatura. A gente nasce de novo. E as coisas velhas ficam para trás, porque tudo se faz novo em Cristo Jesus. Aqui a gente diz, olha, os fortes precisam suportar os fracos na fé. Legal! A gente vai abraçar, a gente vai ajudar. Eu, de vez em quando, os irmãos sabem que eu sou líder de jovem e adolescente, aí o pai e a mãe dizem assim, você pode conversar com fulano de tal? Eu falei, posso sim, sem problema. E geralmente eu faço isso depois da EBD. Depois da EBD, dá para a gente ir lá, a gente vai para uma sala. Irmãos, quem já conversou comigo sabe, não tem um mínimo de... tem amor, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa falar a verdade para ele e para ela. Já tem muita gente passando a mão na cabeça, irmãos. A gente precisa falar uma palavra, porque palavra... Irmãos, se pregações fortes, muito incisivas, espantasse as pessoas da igreja, mas a gente, irmãos, só é curado, às vezes, de certas coisas muito fortes, é somente quando a palavra de Deus também ela é forte na nossa vida. Quando ela é verdadeira, como você deve considerar como verdadeira na sua vida. Está na hora da gente falar para as pessoas, faça o cálculo. É isso que você quer para a sua vida? É. Então você precisa ter vida de oração. Você precisa ler a Bíblia na sua casa. Você precisa frequentar a escola bíblica dominical. Você acha que é fácil ser pai de criança aqui na DBTEL? A irmã Sandra, de vez em quando, não sei, irmãos.
Inventam as coisas 6 horas da manhã. Intercessores Mirins Betel. A Sara acorda. Que hora? Eu falei, minha filha, calma. Você está me atribulando. E se a gente esquece, como eu esqueci uma vez, acabou o meu domingo, filho. De mal comigo. Eu estou falando, não, irmão, estou brincando, não. Inventou um negócio de Deus aí chamado exploradores da Bíblia. Terça-feira. Tive um problema com o meu carro, bati. Fiquei sem carro, uma confusão naquele dia. Não trouxe a Sara. E ela está lá, de repente, tocou um louvor. Aí ela, é terça-feira? Eu, É, minha filha. Rápido, pai, bota a roupa, rápido. Hoje tem dia. Eu falei, não, filha, hoje não tem dia. Irmão, chorou. Ficou chateada, porque não veio à igreja. Papai e mamãe, o preço é alto para se ter filhos e filhas dentro da igreja. A gente precisa despertar para isso e trazê-los aqui. Eles precisam amar a igreja. Eles precisam sentir falta da igreja. Eu falo assim para os jovens, vocês precisam ter vínculos. Vocês precisam gostar um do outro. Aqui não pode ter espaço para falsidade, para fofoca, para mentira. Porque vocês precisam se enxergar como amigos. Pessoas que um completa o outro. O seu melhor amigo tem que ser crente. Para você confidenciar suas coisas. Mas eu não confio em crente. Tu é crente? Então tu não confia em si mesmo? Dá glória, irmãos. 31. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os seus 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Ser cristão, irmãos, é uma guerra espiritual todos os dias. Na quinta-feira, o Gabriel cantou Preciso de Ti, não é isso? Não vou cantar aqui, preciso, né? Aí eu estava do lado do meu amigo obreiro William, não foi? Aí eu fiquei feliz, eu fiquei emocionado. Eu fui no Google rapidinho, pesquisei de quando era a música. De 2001. E eu me lembro, eu tinha 19 anos. Adorando a Deus com 19 anos. Como eu amava a Deus. Meu Deus, eu adorando a Deus em 2001. E aí, o irmão Manuel, nosso querido obreiro, pregou sobre o texto de Caleb. Que 45 anos depois, Caleb estava do mesmo jeito. Tem guerra? Eu vou. O que é para fazer? Eu faço. Mas você está com 85 anos? Não, mas eu estou como garoto de 40. Aí na hora me veio aquilo na mente, irmão, diante de Deus. Aí eu fiz a conta, 19, 37, não acertei direito a conta. Mas eu sabia que tinha muitos anos que eu já havia me convertido. E eu falei, glória a Deus. Eu não cheguei ainda aos 45 anos lá de Caleb, mas já fazem quase 20 anos. Eu continuo na presença de Deus. Olha para trás e lembre-se de tantas coisas que você passou. E olha, você continua na presença de Deus. Aí pensa, quantas lutas, quantas guerras, quantos problemas você passou. E em Deus, você superou todas elas. Cansaço, desânimo, desemprego, falta de tudo, de apoio, de amigos, doenças, tudo veio contra a sua vida. Mas o Deus que entrou nessa guerra com você, aleluia, continua do seu lado até os dias de hoje. E eu acredito, 45 anos depois você vai estar como Caleb, regozijante, feliz, alegre, se lembrando da sua história na igreja, da sua história com Cristo.
venci pecados, venci perseguições, venci decepções, venci de tudo, porque o Deus da guerra, o general de batalha, o Deus que não perde uma guerra, sempre esteve comigo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não é você, não é sua inteligência, não é seu dinheiro, não é seu carro, não é sua casa, não é seu emprego, não é seu sobrenome, não é sua família, é Deus na sua vida. Por isso eu e você temos vencidos. E aí, quando perguntam pra gente, o que é que você é? Discípulo. Eu sou um discípulo de Cristo. Porque só Deus sabe o que eu passei, quantas guerras eu tive que superar. E eu continuo aqui de pé, adorando. Irmão, Deus não quer interesseiros. Deus não quer bajuladores. A Bíblia diz que Ele procura adoradores. E Ele nunca botou uma condicional adoradores com dinheiro. Ele nunca botou uma condicional adoradores que moram na Zona Sul. Ele nunca botou uma condicional adoradores que são belos, adoradores que são lindos, adoradores que são perfeitos. A única exigência que Ele fez é: eu preciso e eu quero e eu vou buscar verdadeiros adoradores que me buscam em espírito e em verdade. Não importa seu tamanho, não importa onde você mora, não importa o que você tem na sua conta bancária. Se você é um adorador, Ele te encontra. Oh, meu Deus. A multidão pode ser grande? Pode. O nosso Cristo não tem nada contra multidões. Ele só quer que sejam adoradores. Não queremos estar aqui porque precisamos de um emprego. Não queremos estar aqui porque precisamos de uma cura. Não queremos estar aqui porque precisamos de algo para a nossa vida apenas. Queremos estar aqui em primeiro lugar por saber que aprendemos que somos pecadores, miseráveis, cego e nu, que se a graça de Deus não entrar em nós, não somos e não seremos nada. Mas a graça nos alcançou e hoje somos discípulos de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Versículo 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Irmãos, é muito forte. Se você ler com calma e fizer um raio-x da sua vida e fizer uma reflexão de tudo que você possui e tudo isto que você possui, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão. Ele não está dizendo que você deve abrir mão. Ele está dizendo o seguinte: ao se encontrar com este mestre aqui, ao se encontrar com este Senhor aqui, ao se encontrar com este Salvador aqui, se eu começar a exigir de você certas coisas que você possua, entenda, você precisará abrir mão. Tem como negociar? Sim ou não? Não. Com Cristo você não negocia. Com Cristo você entrega e ponto final. Então, quando a gente vem a Cristo, a gente precisa entender: ou é tudo, ou é nada. Quando a gente diz: pastor, eu quero servir. Pastor, eu quero ser um obreiro. Pastor, eu quero ser um líder. Esteja preparado, porque discípulo que é discípulo, independentemente do que venha sobre ele,
as exigências que se faça sobre ele, ele precisa dizer: eu abro mão, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A esposa do Rogério Barreto, esqueci o nome dela, Suênia Barreto, ela pregou na última vez aqui, e você vai entender o que eu vou dizer. O que é tudo? Tudo é tudo. Ela falando sobre Jesus, aí ela fala assim, e ela não falou nada demais, ela simplesmente falou do texto. Só que o Espírito na hora me comunicou ali, e aí eu faço as minhas anotações no meu celular, no meu bloco de notas. E ela disse assim, e Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí, ela falou assim, fez uma fila. Eu não sei se foi uma fila indiana, eu não sei se foi um do lado do outro, eu não sei se eles estavam sentados e Jesus foi... Eu não sei. Eu sei que Jesus lavou os pés de todos. Sim ou não? Sim ou não? E eu falei, meu Deus do céu. Jesus lavou os pés de gente que iria lhe trair. Jesus lavou os pés de quem iria lhe abandonar. E aí eu falei, Senhor, misericórdia. O Espírito começou a me comunicar. Quando eu te chamo, eu chamo para lavar os pés de todos. Você não escolhe pés para lavar. No meu reino você serve e serve a todos. E aí, ele lava os pés e depois ele vai para onde? Segue seu caminho e vai parar na cruz. Ah, meu irmão. Aqui no reino, discípulo que é discípulo, irmãos, está aqui para servir a todos. Está aqui para amar a todos. Não, mas eu sei, eu soube que ele vai me trair, que ele fala mal de mim, que ele, que ela. Meu irmão, o Cristo lavou os pés de todos. Ele nunca disse, Judas, não Judas, próximo. Que isso, Jesus? Não, você vai me trair. Não vou lavar seus pés. Irmãos, estamos aqui não é para escolher pés para lavar. Estamos aqui para cumprir uma missão que Deus nos deu. Não escolhemos pessoas para amar. Devemos amar a todos. E se você quiser reclamar, reclame com Cristo, que amou a todos, lavou os pés de todos e perdoou a todos. Inclusive na cruz do Calvário, ainda disse, oh Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que isso, Jesus? Claro que sabe. Ele te vendeu. Mas quando se torna discípulo, a gente faz de tudo por esse mestre. Versículo 34. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então ele fala para os discípulos, não adianta começar se não tem condições de terminar. Depois ele fala para os discípulos, não adianta querer estar numa guerra sem saber se tem condições de vencê-la. Falando para os discípulos. E aqui, irmãos, para mim a parte mais forte que eu identifiquei do texto. O sal hoje é puro. À época, o sal não tinha toda essa pureza. Então, dependendo da situação, ele perdia o seu significado. Ele perdia a função que ele tinha de conservar, de salgar, de dar sabor. Ok? Ok, pessoal? Então, o sal de antigamente é diferente do sal de hoje. O que o Espírito me ensina nesse texto é o seguinte. Não adianta estar sendo insignificante.
Porque se você está e não salga, não conserva, não ajuda, é melhor que não esteja. Porque para Cristo não existe meio sal. Para Cristo, irmãos, Ele está dizendo para a multidão: ou você salga, ou você não serve. Estar na igreja não é para estar entre a multidão, irmãos. É para estar presente, servindo, ajudando, somando, contribuindo, dizendo: eis-me aqui. Não estamos aqui para atrapalhar a vida do pastor. Não estamos aqui para atrapalhar a vida da igreja. Não estamos aqui para atrapalhar o crescimento da igreja. Estamos aqui para salgar, para conservar, para dar vida, para dar sabor à vida das pessoas. Desculpa, mas está no texto. Sabe, exegese e exegese. Exegese, tiro o que está no texto. Exegese, eu coloco o que não existe no texto. Eu não estou colocando nada no texto. Eu estou dizendo que o texto está dizendo: o sal é bom para temperar, mas, porém, todavia, e a multidão está lá olhando para ele. A sua vida é para ser uma vida de bênção na vida de outras pessoas. A sua vida é para ser uma bênção para a igreja. Estamos aqui como discípulos de Jesus Cristo e vamos honrar esse discipulado. Na palavra discípulo, você tem duas opções. Você é discipulado por Cristo e você tem a capacidade de discipular alguém. Então, depois de um período sendo discipulado pelo Cristo, através de líderes, de professores, de um orientador espiritual, chega-se à conclusão que agora você está preparado para discipular alguém. Então você aconselha, você ora, você auxilia, você ajuda, você lidera, você dá aula na escola dominical, porque agora você está apto a discipular, a ajudar, a ser sal, a ser bênção na vida das pessoas. Então hoje, a proposta para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida é: vamos continuar sendo sal aonde quer que nós estejamos. Vamos continuar sendo bênção aonde quer que nós estejamos. Porque quando Cristo olhar para mim e olhar para você, virá e dirá: eis aí um verdadeiro discípulo do meu filho. Cadê os discípulos de Cristo? Aleluia, aleluia. O diabo tem dito que você não é, mas hoje eu vim dizer na autoridade de Deus que você é um discípulo de Cristo Jesus. Tu és, e ninguém tirará isso de ti, a menos que tu queiras não ser mais discípulo dele. Somos pentecostais, então a gente pode fazer. Olha para o seu irmão aí da sua esquerda e da sua direita e diz aí: você é um discípulo amado, uma discípula amada. Diz para ele aí: aleluia. Aos que vieram aqui a essa igreja essa noite, nos visitando, querendo conhecer a nossa casa espiritual, querendo conhecer a nossa igreja, aqui existe o versículo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É para você entender que você vai encontrar descanso hoje, mas não significa que a sua vida será uma eternidade como ser humano de descanso. Aquele versículo na Bíblia, ele está lá, não tem jeito, porque nos importa entrar no reino dos céus por muitas. Não bota nem tribulações só,
Paulo não dá nenhum caldo para a gente. E ele diz, porque nos importa entrar no reino dos céus por muitas tribulações, irmãos. Mas vivendo em tribulações, com Cristo do nosso lado, seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Paulo.